Ok, então aqui que eu já fiz isso daqui, então agora eu vou mostrar. Bom, pessoal, uma coisa importante, né, que eu acho que vale a pena a gente estar mostrando para vocês aqui é o seguinte, ó. Vejam que aqui, neste meu laço aqui, eu criei, certo? Beleza. Aqui eu estou visualizando e aqui novamente eu entrei num laço aqui para verificar então, para verificar aqui então os elementos e tal. Isso aqui tudo eu posso até tirar isso aqui daqui, dar um Ctrl X, eu colocar diretamente aqui dentro, tá? Porque aqui, neste momento aqui eu já tenho essas informações, já tenho a minha matriz pronta, tudo, então eu posso estar colocando aqui essas informações sem problemas nenhum, tá ok? Então fica tudo dentro de um laço, então economiza um laço de repetição, então isso aqui a gente pode estar tirando daqui, tá ok? Então a gente já mostrou os elementos da diagonal principal, tá certo? Da diagonal secundária, da linha 3, então agora a gente vai mostrar então da coluna 2, tá ok? Então vamos selecionar isso aqui, Ctrl C, e vamos agora mostrar então os elementos da coluna 2. Coluna 2. Então elementos C2, que é a minha variável, tá ok? Então aqui elementos C2 vai receber elementos C2 mais ele aqui, tá ok? A posição dele atual. Muito bem, já fizemos isso aqui. Tá ficando grande esse nosso algoritmo, né, pessoal? Pelo menos a gente vai matar várias charadas aí numa tacada só. Então agora, já identifiquei então os elementos da coluna. Agora o que eu vou fazer? Calcule e mostre quantos elementos são números maiores que a média. E mostre esses elementos. Tá certo? Então agora, calcular e mostrar quantos elementos são números maiores do que a minha média. Então vamos voltar para cá. Quantos são maiores do que a minha média? Então, a gente vai vir aqui. Veja que a média eu já tenho, eu estou calculando aqui a minha média. Até eu vou tirar ela daqui. Eu vou tirar essa média daqui. E a gente, como a gente modificou um laço aqui, eu vou botar ela aqui, pessoal. Tá? Então vai ficar aqui, Ctrl V. Tá? Porque agora, como eu já tenho a minha média, então aqui dentro desse laço, eu também vou perguntar, então, certo? Vamos ver se a gente já inicializou a variável média aqui. Eu tenho que inicializar, então, média, né? Aliás, até um nome correto seria atingiram, ou seja, com média, certo? Com média, tá certo? Então vamos fazer com que esse com média receba 0. Certo? Então vamos criar aqui nossa variável aqui com média. Então média e com média, certo? Então esse com média aqui vai armazenar a quantidade de alunos que atingiram a média. Então a média está aqui. Vejo que aqui está a minha média. Então aqui eu vou fazer esta análise, então. Certo? Uma coisa também que vale a pena eu comentar com vocês é o seguinte: se você vir aqui, ó, C for C igual a 5 menos 1, então tu pode fazer isso aqui, ó, pessoal. Então, elemento recebe tal. Se eu tenho só uma linha, eu posso fazer isso aqui que não tem problema nenhum. Até para eu poder visualizar bem o meu código aqui, eu posso estar fazendo isso aqui sem problemas, ok? Então, e na mesma linha tu colocar o que tu quer que ele faça, tá ok? Então já vamos fazer isso aqui, que assim a gente já economiza um pouquinho aqui de código, tá? Beleza, de linha, né? Então o que eu vou analisar aqui, pessoal? Se, né? Se este meu item, tá? Ou seja, se esse item aqui em questão e esse for maior ou igual à média, tá certo? Então quer dizer que eu vou acumulando a quantidade de elementos que atingiram a média. Então, se nesse meu match 4, tá ok?
na linha tal, coluna tal, certo? Que é o que eu vou estar pegando do meu laço. Se isso aqui for maior ou igual à média geral, que eu obtive aqui, a média geral, então, o que eu vou fazer? Então, então o meu com média vai receber com média mais 1. Tá ok? Tá, beleza. Então, já tenho essa informação aqui. Então, o que mais que eu tenho aqui na minha pergunta com relação à média? Calcule e mostre quantos elementos são maiores do que a média e mostrar esses elementos. Ah, sim, então mostrar os com média. Então vamos criar uma variável aqui do tipo caractere. Então aqui, ó, então mostra com média. Então mostrar os com média, tá ok? Então vamos inicializar aqui. Então mostra com média. Vamos ter que aumentar aqui isso daqui. Com média. Vai receber, então, nada, né? Vazio, só para mim ter, então, um texto em branco. Então, o que eu vou dizer aqui, ó? Se o conteúdo, então, da minha matriz aqui for maior ou igual à minha média geral, então a gente vai fazer, como vou ter que ter mais uma linha aqui, então aqui nesse caso não vai ter saída, eu vou colocar um início aqui, vou dizer que esse com média recebe tal coisa, e vou dizer que aquela minha variável, então, mostra com média, vai receber ela mesma, mostra com média, mais a minha matriz em questão, tá certo? Então, match 4, certo? Na linha tal, coluna tal. Então, aqui na linha tal, vírgula, coluna tal. Pronto. Isso aqui, como é texto, ele só vai estar incrementando, né, pessoal? Então, eu preciso finalizar esse meu fim aqui. Veja que aqui eu tive que usar o início e o fim, porque então eu tive duas linhas nessa situação aqui, tá ok? Então vamos voltar, já falta apenas mostrar agora eles, né? Temos que ainda mostrar eles, vamos vir aqui. Então aqui, na coluna 2, aqui, Ctrl C. Então aqui a gente vai dizer o seguinte, elementos que atingiram a média, né? Elementos que atingiram a média foram, né? Então aqui a gente vai trazer então minha variável elementos. Então aqui vai ser então a quantidade, né? Foram tantos. Aqui a gente poderia matar os dois numa tacada só. Primeiro, colocar a minha variável então com média, que é que mantém então que tem a quantidade de elementos. Então, com média, ou seja, tantos daí elementos atingiram a média. Atingiram a média. Tá? Daí eles são, né? E daí aparecer então aqui estes elementos, que é o mostra com média. Prontinho. Beleza. Tá ok? Então agora na próxima videoaula a gente vai dar continuidade a esse grandioso algoritmo. Um abraço, tchau.